Retomando, no elemento 4, a gente vai ver a completeness. É o último elemento, porém é um elemento muito importante. Por quê? Eu tenho que ter um parágrafo completo. As informações que constam do parágrafo, elas têm que sustentar a ideia principal. Como eu falei um pouquinho antes, o parágrafo ele é dividido geralmente em 5 partes. A topic sentence, a supporting sentence, que geralmente são 2 a 3, e a closing sentence, a frase de fechamento do parágrafo. Então, se todas essas frases forem claras, né, e elas sustentarem detalhadamente a ideia principal, o parágrafo vai estar completo. E quais são as partes que formam, então, um parágrafo completo? A gente vai agora olhar uma por uma, ok? A topic sentence é o que traz o assunto principal, a ideia principal. Depois eu vou ter as supporting sentences, geralmente são em torno de 3, como eu disse, para desenvolver a ideia de forma detalhada. E eu vou ter a concluding sentence, que é aquela frase de fechamento, ou closing sentence, né? Eu vou encerrar o assunto, eu vou resumir a ideia principal e vou reforçar o que foi mencionado nas topic sentences. Eu vou fazer uma micro conclusão. Eu tenho que partir sempre do pensamento que um parágrafo é um mini texto. Como todo texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, o parágrafo também tem que ter essas partes, porque como a gente já disse desde o início da aula, cada parágrafo é uma ideia, e a ideia tem que ter início, meio e fim para que ela seja completa, tá certo? Para isso eu trouxe um chart, né, um desenho aqui, bem interessante, para mostrar para vocês, para ilustrar mesmo, como é um parágrafo completo. A gente vai pensar em um hambúrguer. Sim, gente, hambúrguer, todo mundo com fome, alguém aqui tá com fome, se tiver, vai dar uma salivada, mas o hambúrguer é uma ótima ideia para a gente exemplificar como é um parágrafo completo. Olha só, eu vou ter o pão de cima, que é a introduction, ou a topic sentence, né? Ele vai vir por cima, na ordem do parágrafo, ele vai vir acima. Depois eu vou ter o recheio, que são o quê? São as supporting sentences. E por fim eu vou ter o pãozinho de baixo, que é a conclusão. Eles juntos vão formar um único parágrafo completo. Então eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento com a supporting sentence e eu tenho a conclusão. A conclusão vai justamente fechar o nosso sanduíche para que a gente tenha uma ideia completa. Um sanduíche sem o pão de cima não é sanduíche. Pode ser um taco, pode ser um wrap, mas não é um sanduíche. Um sanduíche sem o pão de baixo, cai tudo. E um sanduíche sem recheio também não é nada. Então, a gente precisa de todos eles, ok? Então, olha só. Aqui eu tenho uma explicação em inglês sobre esse assunto. The topic sentence states the main idea, a general statement. Então, a topic sentence, ela fixa a ideia principal, né? É um dizer geral, né? Ela é uma coisa mais geral. Aí na supporting sentence 1, eu vou ter uma explicação ou uma definição, tá? Essa pode ser opcional, então pode ser que o meu parágrafo tenha só 2 supporting sentences, mas uma terceira é sempre bem-vinda. Então eu trago uma frase mais geral, né, mais ampla, com a minha ideia, aí eu vou ter a supporting sentence 1 com uma explicação ou uma definição sobre o assunto. Ela clareia qualquer dificuldade ou termo mais não claro, né, mais obscuro, que tenha ficado na topic sentence, né? Ou ela pode até mesmo, alternativamente, introduzir uma evidência. Então, ó, clarifies any difficult or unclear terms in the topic sentence. Clareia, né, qualquer dificuldade ou termos não claros na topic sentence. E, alternativamente, introduz a evidência. A topic sentence 2, que pode ser a 1, se a primeira frase não aparecer, é a evidência, né? Ela sustenta ou desenvolve a ideia principal da topic sentence, né? Com exemplos, com fatos, com experimentos, estudos, argumentos, citações, quotes, né? Então, supports or develops the main idea with facts, examples, experiments, studies, arguments or quotes, né? Quotes são citações. Então, para demonstrar, para ilustrar a formação do parágrafo, eu trouxe aqui um parágrafo de exemplo com todos esses elementos. Eu tenho uma topic sentence, eu tenho a supporting sentence, tenho 3 no caso, 4, e eu tenho uma closing, né? Uma concluding sentence. Olha lá.
Sunday is my favorite day because I spend the day watching football with my dad. On Sunday, unlike the other days of the week when he works, my dad spends the whole day with me watching football on TV. Então, no domingo, ao contrário dos outros dias da semana, quando ele trabalha, meu pai passa todo o dia comigo assistindo TV. We even eat lunch together while watching. Então, nós até almoçamos junto enquanto assistimos. The highlight of the day is watching the Dolphins game. Dad and I get so excited, we yell and cheer together. Então, o ponto alto do dia é assistir o jogo dos Dolphins, que é um time de futebol. Meu pai e eu ficamos tão animados que nós até gritamos e torcemos juntos. On Sundays, I get to combine watching my favorite sport and spending time with my favorite person. What a great day! Então, no domingo, eu consigo combinar assistir ao meu esporte preferido e passar o dia com a minha pessoa preferida. Que dia maravilhoso! Então, viu que eu tenho uma ideia completa com introdução, desenvolvimento e a conclusão. Olha só, um outro exemplo aqui usando aquele hambúrguerzinho. I had a horrible sick day. Eu tive um dia doente, né? Um dia terrível doente. I couldn't eat my favorite foods. My mom told me to stay in bed all day. At school, I was missing the party. And I never want to be sick again. Então, eu tive um dia horroroso, eu não pude comer minha comida preferida, minha mãe me mandou ficar na cama o dia todo, na escola eu perdi a festa, então eu nunca mais quero ficar doente, viu? E a gente fechou o hambúrguerzinho, tá certo? E eu trouxe aqui pra gente praticar outro hambúrguer, porém, se vocês observarem, ele não está ligado, né? O tracinho está interrompido da topic sentence, da supporting sentence e da closing sentence para as frases, porque as frases estão fora de ordem. A gente vai colocar em ordem e conectar qual frase é a topic sentence, qual frase é a supporting sentence 1, a 2, a 3 e qual frase é a conclusion sentence, ok? Então, eu vou lendo pausadamente, enquanto isso vocês vão tentando analisar, compreender, para depois a gente chegar na resposta, tá certo? Então, a primeira frase. The salad that accompanies tuna is prepared with tomato, onion, lemon and lettuce. A segunda. Tuna salad is an easy and fast meal that is prepared as a family. The ingredients are easy to get and the preparation time is 15 minutes. Families enjoy the tuna salad. Tuna salad, a simple and quick dish to prepare as a family. Tuna is packaged in a can that has an easy opening. Tuna salad is prepared in 15 minutes maximum. Então, olha só, todas começam com tuna salad. Como é um exercício, a gente não vai observar isso, mas geralmente a gente evita repetições de palavras, né? A gente não vai toda frase começar com tuna salad, mas aqui é só para fins de exercício, tá certo? Só de prática mesmo. Então vamos lá, qual dessas frases vocês acham que é a mais adequada para apresentar o tema? Lembrando que a topic sentence, ela tem que ser mais objetiva e mais curta. Então, a melhor que a gente tem aqui é Tuna salad is a simple and quick dish to prepare as a family. Por quê? Eu tô falando que a salada de atum, tuna é atum, tá? Eu tô falando que a salada de atum é uma forma simples e rápida, é um prato simples e rápido de se preparar em família. Então, eu trouxe uma ideia inicial, né? E aí, qual seria a supporting sentence 1? Eu posso dizer que, primeiro de tudo, é porque atum é fácil de abrir, né? É uma comida fácil de se obter. Então, eu posso colocar Tuna is packed in a can that has an easy open. Então, o atum é embalado numa lata. Can aqui não é o verbo poder, tá? É lata. Então,
tuna is packed in a can and has an easy opening. Ela é embalada numa lata que tem uma forma de abrir fácil. E qual seria a nossa segunda supporting sentence? Eu diria aquela que explica, né? Então, the salad that accompanies tuna salad is prepared with tomato, onion, lemon and lettuce. Então, a salada que acompanha o atum é preparada com tomate, cebola, limão e alface. Então, além dessa segunda explicar um pouquinho mais o que tem na tuna salad, ela complementa a primeira supporting sentence. A primeira supporting sentence falou como que vem o atum. A segunda falou como que vem os acompanhamentos. E a terceira eu vou desenvolver o assunto. Então, eu vou falar, tuna salad is prepared in 15 minutes maximum. Então, é preparado em 15 minutos no máximo. E, por fim, eu trago uma conclusão englobando tudo que foi dito. Olha só. Tuna salad is an easy and fast meal that is prepared as a family. The ingredients are easy to get and the preparation time is 15 minutes. Families enjoy the tuna salad. Então, eu englobei todo o assunto na última frase, ok? Então, com isso, gente, nós concluímos o nosso curso de inglês instrumental. A gente abordou desde o comecinho, né, desde aquelas técnicas mais amplas de leitura, da gente escanear o texto, fazer o scanning, o skimming. Depois a gente abordou as técnicas de leitura indo, né, nas minúcias, nas palavras, separando o que eu conheço do que eu não conheço. Aí a gente ingressou num módulo mais de imersão, justamente para buscar conhecer mais palavras, conhecer mais elementos do idioma. Vimos os verbos, os adjetivos, os substantivos, os advérbios. E por fim, agora, essas últimas duas aulas, a gente fechou fazendo uma análise da escrita acadêmica e depois detalhando a análise da formação de estrutura do parágrafo, que é formado por uma frase inicial, algumas de sustentação e a conclusão. E a gente não pode encerrar o nosso curso com uma última pronunciation tip. Aqui eu trouxe uma pronunciation tip bem fácil para compensar da última aula, que já foi um pouquinho mais complicada, que é a diferença dos sons entre o W e o V. W and V. Como que eu faço? O W, ele vai fazer um som de U, enquanto o V vai fazer F, tá? Qual a diferença disso, teacher? Algumas pessoas confundem e aí vão falar uma coisa e falam outra. Um exemplo, whale. Whale é baleia, mas se eu falo veil, eu tô falando véu, véu de noiva, aquele véu que as mulheres usam na cabeça. Então, whale, veil. Outro exemplo, wine, que é vinho, e vine, que é a parreira da uva mesmo, tá? Mas é a árvore, a planta, ok? Enquanto wine é o que eu extraio da uva, aquele líquido maravilhoso. Eu tenho wet e eu tenho vet. Wet é molhado. Vet é a abreviatura de veterinarian, veterinário, tá? Então, wet, vet. E outra coisa que eu tenho, west e vest. West é o oeste e vest. Vest é colete. E a última eu tenho wiper e viper. Wiper é o limpador de para-brisa, tá? É um rodinho. E viper. Viper é uma víbora, né? Uma cobra, né? Víbora. Então, a gente tem que pronunciar whale, veil. Whale, veil. Olha como muda o lábio. Wine, vine. Wet, vet. West, vest. Wiper, viper. Viu como são palavras bem parecidas, mas se eu pronunciar errado, eu vou estar falando uma coisa ao invés de outra. Aí eu trouxe só pra gente finalizar um quadrinho que eu achei bem engraçado, justamente de uma pessoa praticando o inglês. Ele tá e depois ele tá fazendo e aí a pessoa fala assim, stop being weird, né? Para de ser estranho. Aí ele fala assim, I'm sorry, am I being very weird? Ele pratica justamente os dois sons bem pausadamente. Desculpa, eu estou sendo muito estranho. Né? Ele usa os dois sons, very weird, né? É um quadrinho só pra gente alegrar.
Com isso, eu quero concluir o nosso curso, agradecer a presença de vocês, a participação de todos. Espero que tenha sido de bom aproveitamento e nós nos vemos por aí. Bye, bye!